Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Olá! Vamos mergulhar juntos nos trechos bem interessantes de uma conversa longa do Donald Trump lá no podcast Joe Rogan Experience. Isso aí. A nossa ideia aqui é tentar extrair as percepções mais importantes, sabe? Sobre como foi para ele ser presidente, a visão de governo. Exato. E as reflexões daquele período, né? Tudo baseado nesse material que a gente tem. Perfeito. Vamos explorar esses relatos, que, assim, misturam muito o lado pessoal e o político, Uhum. para tentar entender a perspectiva que ele traz sobre os desafios, os momentos marcantes de estar na Casa Branca, ainda mais para alguém que veio de fora, né? Sem aquela carreira política tradicional. Totalmente fora do establishment. Bom, vamos começar por um ponto que achei curioso. A chegada lá na Casa Branca. Ah, sim. Impactante, né? Muito. E o lugar em si, a Casa Branca, parece que mexeu com ele. Especialmente o quarto Lincoln. Totalmente. É quase um choque cultural que ele descreve ali, né? E psicológico também, eu diria. É verdade. Alguém que não é do meio político, entrando naquele centro nevrálgico do poder. E é interessante como ele repara nos detalhes, né? Quais detalhes ele menciona? Ele fala da cama do Lincoln, que era mais comprida porque ele era muito alto. Menciona ter visto uma cópia original do discurso de Gettysburg Nossa, e até fala da melancolia do Lincoln depois de perder um filho. Um jeito mais antigo de falar de depressão, talvez. Mostra um certo fascínio pela história ali dentro. fascinante mesmo. E, bom, falando em desafios, a questão das nomeações, ele toca bastante nisso. Ah, sim, isso é central. Ele admite, né, a dificuldade que foi preencher, tipo, quase 10 mil cargos sem conhecer o pessoal de Washington. Muita gente. Demais. Ele conta que dependeu de concílios, às vezes até de gente que foi adversária, e reconhece que errou em algumas escolhas. Uhum. Cita ter nomeado neocons ou gente que ele depois achou desleal, tipo John Bolton. Ah, o Bolton. Ele conta aquela história do amigo empresário, Phil Ruffin. Conta que o Ruffin avisou ele para não contratar o Bolton. É curioso isso. E isso amarra com outra coisa que ele fala, né? Aquela sensação de ter que dividir o tempo. Entre governar e... E a pura sobrevivência política, como ele coloca. Ele diz que isso começou assim antes mesmo da posse, já falava de impeachment. Nossa, desde o início. Fiança vindo totalmente de fora do sistema, né? Com certeza. Agora, mudando um pouco de assunto, um ponto que ele defende com unhas e dentes. Tarifas. As tarifas, fortíssimo nesse ponto. Ele chega a chamar tarifa de a palavra mais bonita e lança uma ideia assim, meio radical, Qual? de substituir o imposto de renda por tarifas. Ele até lembra do presidente McKinley, que fez algo parecido lá atrás. Acredita que isso pode enriquecer o país. É uma visão bem particular. E ele dá um exemplo prático, segundo ele, né? De ter ameaçado a China com tarifas altíssimas, tipo 100%, 200%. E o que aconteceu? Ele diz que isso impediu a construção de uma fábrica de carros chinesa no México. Entendi. Se a gente olha o quadro geral, é uma abordagem econômica, assim, claramente protecionista. Sem dúvida. As tarifas, para ele, não são só para arrecadar dinheiro para o governo, são uma ferramenta de poder mesmo, de negociação internacional. Para pressionar, né? Exato. Para trazer a produção de volta para os Estados Unidos. É uma aposta bem diferente do que a gente costuma ver. Bem diferente. A conversa também, claro, entra nas críticas à mídia. Sempre presente, né? Ele cita a CNN, o programa The View, fala de uma suposta edição enganosa numa entrevista da Kamala Harris no 60 Minutes. Uhum. E tem uma parte que me chamou a atenção. Ele descreve o cargo de presidente como muito perigoso. Perigoso, como assim? Ele menciona atentado, sabe? E faz umas comparações, assim, meio vagas com outras profissões de risco. Piloto de corrida, peão de rodeio. Nossa, que comparação. Confesso que achei inesperado. Mostra uma percepção de risco pessoal bem acentuada. E, claro, ele fala da eleição de 2020. Ah, sim, ele volta a afirmar que foi fraudada. Foi essa palavra que ele usou, né? Exato. No material, ele detalha um pouco, fala de mudanças nas regras de votação que não tiveram, segundo ele, aprovação das legislaturas estaduais, Certo. menciona problemas específicos em Wisconsin
E defende muito o uso de cédulas de papel. Cita até uma conversa com Elon Musk sobre isso. E a identificação do eleitor? Voter ID. Isso também. É importante a gente só reforçar que estamos relatando o conteúdo da fonte sobre essas alegações, né? Fundamental. E para a gente ir fechando os temas principais, ele menciona a aliança com Robert F. Kennedy Jr. Ah, o RFK Júnior, com aquele slogan. Make America Healthy Again. Foco na saúde. Isso. Mas ele demonstra uma certa cautela ali. Diz que prefere que o RFK Jr. se concentre na saúde, e não tanto na questão do petróleo, onde eles parecem ter visões diferentes. É uma parceria interessante, né? Mostra pontos de convergência, como essa questão da saúde, mas também divergências claras, como a energia. Exato. E ele ainda solta que a indústria farmacêutica, a Big Pharma, não estaria nada feliz com essa aproximação deles. Interessante. Acaba levantando questões sobre como essas alianças se formam, né? E os interesses que elas podem, digamos, incomodar. Pois é, então para a gente amarrar tudo, o que a gente viu foi um relato bem pessoal da chegada ao poder. Sim, é aquela sensação de surreal. As dificuldades para montar a equipe sendo um outsider. A aposta forte nas tarifas como política econômica central. E visões bem contundentes sobre a mídia e a eleição de 2020. Exato, e tudo isso vindo dessa perspectiva única, né? De alguém de fora da política tradicional. Faz a gente pensar, né? Pois é. Nos faz pensar sobre quais são de verdade os desafios e, quem sabe, até as qualificações para ocupar a presidência hoje em dia. Boa pergunta. Será que ter experiência política prévia é crucial? Ou será que vir de fora traz outras vantagens, outros obstáculos? Fica aí, talvez, uma reflexão sobre a natureza desse cargo tão complexo no mundo atual, para qualquer pessoa que o ocupe, independente da trajetória.